Boa noite. Ai, ela chegou, ela chegou. Já vou te colocar aqui já. Já aceitei, vamos ver. Oi! Oi! Boa noite, minha querida. Boa noite. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo bem? Tô também. Ai, então tá bom. Pronta? Pronta? Prontíssima, sempre pronta. Sempre pronta, né? Vamos primeiro, então, convidar um monte de gente aí, porque eu sei que o horário Vamos. é horário de rush, né? Mas é sempre bom É, dar uma convidada no povo. Então, vou convidar as pessoas para estarem aqui conosco, participando disto aqui, que será muito incrível, com certeza. com certeza, tô aqui convidando. Também. Estou mandando para todo mundo aqui esse convite lindo para estarmos aqui conosco. É, Mulheres que empreendem. Olha que delícia. Adoro. E como é isso, hein? Falar sobre mulheres que empreendem. Tem bastante coisa como para falar, né? tem bastante coisa para falar, interessante, né? Porque empreender, antes de mais nada, é você estar disponível para servir, né? Porque Sim. você vai fazer um grande movimento. Empreender não é só, eu vou ser empreendedora, mas você vai ter todo um movimento, não só o terapêutico, no caso, que é o nosso caso de trabalho, como toda a parte burocrática também, né? Sim. Tem sempre um contexto, né? Eu acho que começar a empreender, a gente começa muito cedo, né, Ana? Mas a gente só leva isso a sério em determinado momento da vida. Então eu vou me apresentar para ficar aqui gravado para todo mundo que vai assistir depois. Vou colocar aqui, né, as informações sobre a Ana, que é uma querida, amo muito. A gente se conheceu um tempinho atrás aí através de amigos em comuns e nos tornamos queridas uma da outra. E vou falar um pouquinho qual é o intuito dessas lives aqui que eu quero fazer com mulheres que empreendem. Eu sou Elane Costa, sou psicanalista, sou escritora, sou terapeuta integrativa, trabalho com mulheres, também atendo homens, mas o meu foco é mulheres. E esse ano eu comecei um movimento de estudar o xamanismo universal para entender um pouco desse universo que eu já entendia antes, mas muito superficial, praticava algumas coisas, mas na superficialidade. Sou sacerdotisa do Sagrado Feminino e trabalho com mulheres com esse foco para que elas possam se sentir curadas para ir para a vida. E o intuito de Mulheres que Empreendem é trazer realmente o acolhimento do feminino, né? O feminino precisa ser acolhido. E dentro desse contexto, eu fui convidando mulheres, e no dia 27 de julho, aqui em Osasco, no Cowork, centro de Osasco especificamente, eu vou receber essas queridas mulheres que empreendem para que a gente possa ter uma rede de conexão, de network, de acolhimento, falar um pouquinho de nós, de como tudo começou e como começamos, e também trazer, né, estratégias, técnicas, para que a gente possa ampliar isso na nossa vida. Eu entendo que sozinha a gente vai bem rápido, mas juntas nós vamos muito mais longe. Boa noite a vocês que estão aqui, né? Gerson Isso, boa noite. Costa, Ô, Gerson, Tatiane, querido, todos. a Não estou vendo Grace, quantas pessoas estão aí, não deixa tá eu ver. vendo? Tá aqui. Gerson Costa tá aqui, a Tati tá aqui, a Grace tá aqui. Legal, legal. Então, Muito eu obrigada quero pela agora... presença. Isso mesmo, muita gratidão. Eu gostaria muito que você agora se apresentasse, porque a Ana ela tem um leque de muitas coisas incríveis para ajudar mulheres nessa jornada. É com você, Ana. Obrigada. Como a Elane falou, vou me apresentar também. Meu nome é Ana Rosa de Andrade. Eu trabalho com terapia integrativa, psicanálise, trabalho com Feng Shui também, sou consultora de Feng Shui, sou palestrante, né, da parte
justamente da inteligência emocional, dessa parte da saúde em empresas, dou alguns treinamentos também, em empresas já fiz alguns treinamentos, justamente trabalhando essa parte comportamental, e hoje o meu foco, né, não é só mulheres, também atendo homens, como a Elane falou, mas como nós temos muita, as mulheres procuram bastante, né? Então eu Procura. tenho muitas clientes mulheres, a grande maioria, mas eu também tenho clientes homens, né? Bem-aventurados eles, né? Entre nós, Bem-aventurados. Isso são muito mesmo. bem-vindos e muito amados também. E Sempre. o meu foco de trabalho, eu comecei com a parte da terapia integrativa, comecei com o Feng Shui na realidade, e fui ampliando para as terapias integrativas, né? Onde hoje eu faço uma pós-graduação focada justamente em protocolos para ajudar nessa dor da alma, que atinge a todas as pessoas, para investigar mais profundamente, porque às vezes você tem uma depressão ou tem uma ansiedade e você acha que é só por conta do trabalho ou porque não está bem na família, e realmente são coisas muito internas que nós temos e a gente não percebe, que a gente vai percebendo conforme vai conduzindo o trabalho, né? E esse trabalho hoje que eu faço são protocolos que têm também a ver com trabalhos com a arte junto, para que você possa resgatar esse poder pessoal da pessoa. E eu vejo que isso é muito importante, porque as pessoas ficam num eu idealizado e ela não fica no eu essência. E é isso que esse é o grande sofrimento, né, da humanidade, né? Ela não consegue ver o quanto ela tem de potencial e ela fica mais na dor do que no amor, né? E é isso que aflige muito a maioria das pessoas, né? Então, o meu trabalho ele está voltado com o desenvolvimento humano, mental, emocional e espiritual. Quando a gente fala de espiritual, é a força da sua essência. Eu não vou trabalhar especificamente com a religiosidade de cada um, mas cada um com a sua crença, porém fortalecer a força, as virtudes que tem dentro de você, para que você possa seguir o caminho que você desejar, né? Porque o que a gente percebe hoje em dia é que as pessoas, elas perdem a força, né? Elas perdem o foco e elas não entendem o que está acontecendo, né? Uma crença que está limitando, uma história da infância que ficou marcada e ela leva para a vida inteira. Então, são coisas que nós podemos resgatar e nos libertar, né? E eu vejo muito que as mulheres, elas, principalmente as empreendedoras, às vezes elas sofrem também, porque ela tem a família para cuidar, ela tem o trabalho, e fica na dualidade, né? Como que eu vou dar conta de tudo isso? E até isso a gente precisa também trabalhar em nós, como mulheres, né? Que nós podemos dar conta, sim. Só nós precisamos entender qual é o ritmo que nós queremos colocar na nossa vida. Eu acho que essa é uma das coisas que eu tenho descoberto muito com relação à minha vida, né? Qual é o ritmo que eu quero na minha vida para poder fazer esse movimento. É Sim. isso. Da gratidão. E é exatamente isso que você falou, né, Ana? Nós mulheres que empreendemos, nós temos um contexto também por trás, né? Temos filhos, as que não têm filhos por opção ou não, elas abrem mão sempre de alguma coisa para empreender. E quando você inicia o empreendedorismo feminino, você tem um leque de coisas para lidar. É a parte financeira, é a casa, é os filhos, é trabalho, é estudar, é ser a sua própria social media, é falar, né, aqui como a gente está fazendo, é gravar seus posts, fazer seus posts, gravar stories. Então, é muita informação e a gente quer dar conta de tudo. Só que chega um momento que você acaba sucumbindo a isso, né? O querer dar conta de tudo, o querer fazer tudo com excelência, fazer o seu melhor. E isso leva a mulher a um esgotamento, né? Emocional, mental e físico. Eu vejo isso muito em mim também. Lá atrás, quando eu saio do banco e resolvo empreender, venho de uma família que tem muitos empreendedores, né, que trabalham e sempre trabalharam por conta, mas eu também via o trabalho como empreender, como abrir seu próprio negócio, muito sofrido, porque a gente acaba trabalhando 24 horas por dia.
a gente não para, né? A gente está trabalhando o tempo todo. E mesmo quando encerra aquele atendimento, seja como terapeuta, seja num comércio, seja como revendedora, seja como confeiteira, não importa. Você continua trabalhando, né? Porque aí você tem que dar conta da casa. Se você não tem alguém que colabora com você em casa, você tem que dar conta, você tem que fazer a comida, limpar a casa, lavar roupa. E isso vai levando a mulher a um looping descomunal. Diferente dos homens, que eles têm esse projeto já muito, acho que, fixado, né? De que eles são os provedores, então eles ficam naquela zona de conforto, que não é confortável, mas é uma zona de conforto, de que eles estão trazendo, né? Provendo o sustento, então eles ficam como se tranquilos. Eu não estou falando de todos os homens, e isso não é um preconceito, mas é uma realidade. Né? Você empreende lá fora como mulher, mas você também tem aqui dentro de casa todo um contexto que depende de você. E o homem, muitas vezes, ele tem essa mulher como suporte em casa, então ele pode empreender mais tranquilo, mais seguro, e aí ele não tem essa segunda função, que é administrar uma casa. Administrar os filhos, educá-los, né? Pagar as contas, administrar realmente para que seja confortável para essa família. E eu percebi que no início eu me sobrecarreguei, porque eu sou workaholic, né, gente? Adoro trabalhar. E aí eu fui me sobrecarregando muito com isso. Até que chega um ponto que você fala, não, o que é prioridade? O que eu quero nesse empreendedorismo? Então, com essa minha fala, eu quero que você fale um pouquinho disso, assim, o que você, como empreendedora, lá atrás, quando você começou, o que fez a Ana empreender? Né? Foi a necessidade, assim como foi no meu caso, que eu falei, sou terapeuta ou sou bancária? Sou terapeuta ou sou bancária? E aí chegou uma hora que a terapeuta venceu e eu falei, não, vou empreender só nisso. Mas lá atrás a Ana começou por quê? Por amor, né? Ou foi porque falou, não, eu preciso ir para a vida e vou empreender. Como que foi isso? Fala para mim. Na verdade, eu levei por muito tempo a profissão de terapeuta como uma profissão de professora, porque eu também sou professora, né? Atuei como professora durante algum tempo. E, de repente, nesse processo de estar como professora, eu trabalhei até, eu dei aula para professoras com a parte de arte-terapia, trabalhando com a arte e com a terapia, para poder resgatar realmente esse potencial individual dos professores. Eu gosto muito desse trabalho, eu acho muito importante. E chegou um momento que eu fiquei, que eu estava para pegar as aulas mesmo, aí deu um problema lá, não consegui pegar as aulas, e eu decidi só ficar com a terapia. E realmente foi muito desafiador, porque eu não tinha um preparo, vamos dizer assim, né? Apesar de estar trabalhando há muito tempo no mercado, né? Você tem uma visão diferente quando você é empreendedor. Eu acredito que hoje, com a experiência que eu tenho hoje, eu compreendo que para uma empreendedora que está começando agora, ela tem muitas dúvidas, como eu tinha no começo. Ah, como que eu vou gerir meu negócio? Mesmo indo no Sebrae, ou assistindo live com pessoas, porque eu percebo assim que as pessoas, elas falam, mas elas não falam o que você precisa. Elas falam muitas coisas importantes, mas não Sim. exatamente aquilo que você precisa. Porque só você sabe o que você precisa, né? Sim E mesmo. aí, quando você vai falar com uma outra pessoa que já sabe das coisas, ela quer trazer a visão dela, mas ela não olha para você e fala, o que você precisa? Eu nunca encontrei ninguém que fizesse isso comigo, Elaine. Eu estou falando isso agora e é verdade. Eu nunca encontrei uma pessoa que me ouvisse. E eu, às vezes, falava para as pessoas, mas elas não me ouviam, porque elas estavam nelas mesmas, entendeu? A grande maioria não ouve, né? Não escuta. E eu percebo isso muito forte, né? Tanto que uma das coisas que tem acontecido muito eu tenho dado mentoria para mulheres terapeutas, né? Primeiro para resgatar mesmo o potencial delas, né? E segundo também que ela vem com a questão dela e eu vou conversando com ela dentro da questão dela. Não adianta. Ah, não, olha, você vai ensinar a pessoa a fazer um planejamento. Ah, porque ela tem que fazer aquilo, tem que fazer assado, é o marketing, não sei o quê. Tá? Isso realmente é verdade. Eu concordo. É que nem você falou, vai fazer um plano de negócios,
Hoje eu tenho essa compreensão. Mas qual é o perfil comportamental dessa empreendedora? Como coaching, eu trabalho com isso há muito tempo também, o que eu percebo? A pessoa, ela tem um perfil. Ela Muitos tem um corações. perfil, muito, muito. Obrigada. A pessoa tem um perfil. E quando ela tem esse perfil comportamental, o que acontece? Às vezes ela é uma pessoa que é mais líder, ou que é mais da parte da organização, mais metódico, estrutural, ou que ela é mais comunicação, a parte comercial, comunicadora, né? A parte mais apoiadora. Então, dependendo do seu perfil comportamental, você se perde. Você se perde. Porque você precisa um pouco de tudo. Para você ser uma empreendedora, e hoje eu sei disso, meu perfil é comunicador em alto grau. Então, para falar, eu sempre tive muita facilidade. Mas para organizar, eu tinha dificuldade. Por quê? É diferente um planejamento, né? E aí eu tive que trabalhar essa parte estrutural em mim. Hoje eu me vejo muito mais estrategista do que antes, né? Para poder suprir algumas coisas que eu precisava. Por exemplo, você precisa se planejar para você poder saber até onde você pode ir. E o planejamento tem a ver com como você também está se sentindo com relação a isso. Então, as coisas elas se entrelaçam. E aí eu percebi isso. Eu percebi que às vezes as pessoas me procuram porque na hora que a gente vai conversar, eu entendo a dor dela, porque eu também passei por essa dor. E eu deixo ela mais à vontade para ela falar, para eu poder até mesmo orientar dentro do que eu sei e o que eu não sei, como você falou. Unindo forças é muito melhor. Indicar pessoas que possam, que se eu conheço, o caminho para essa pessoa. Então, um empreendedor, ele tem que ter uma consciência, que eu não tinha quando eu comecei, que você vai enfrentar muitos desafios. E que nem todo mundo vai te dar a mão. Que muita gente vai te falar um monte de coisa, mas não vai, não vai te ajudar. Ela só está tá deixando a sua cabeça muito cheia, entendeu? Então, você precisa ter um feeling para você poder saber para onde você vai. Às vezes, você precisa recuar mesmo, porque, por exemplo, uma pessoa que está começando, ela pode ter uma cartela de técnicas que ela sabe, mas às vezes ela precisa dar uma recuada, ver o que faz mais sentido para ela naquele momento e ir, porque ela mesma pode se confundir. Então, hoje eu me sinto muito mais tranquila, por quê? Porque eu sei exatamente por onde eu vou seguir. E como que eu fui saber? Como que eu descobri isso? Eu descobri isso sozinha. Literalmente. Entendeu? Bem-vinda! Eu descobri isso sozinha, fazendo parando, olhando para mim, vendo, ó, será que é por aqui? Será que é por aqui? Porque às vezes, se você fala muito também para as pessoas, se as pessoas não têm o entendimento do que você está passando, em vez de te ajudar, ela pode falar uma coisa que ela acha que está te ajudando e está confundindo a tua cabeça. Por isso, quando a gente fala, mulheres empreendedoras, né? As mulheres empreendedoras têm uma jornada dupla, né? Então, hoje, as coisas, elas mudam. Elas só mudam se você muda. Então, eu sei que para o meu desenvolvimento, eu precisei mudar por mim mesma. Tem uma forma de saber qual Qual é é o o meu meu perfil? filme? Tem teste para fazer. Depois, se você quiser falar comigo, tem teste para fazer. Ela é ótima, Tem Leila. sim. Tem teste Confia, sim. porque ela é ótima. Ela vai te auxiliar muito aí. E aí a gente percebe justamente isso. A gente percebe que esse caminho, né? Ele tem muito mais a ver com você, com o que você quer. E essa orientação, você tem várias orientações, mas qual você realmente quer seguir? Você precisa realmente se nortear em algum lugar, porque senão você fica pulando e não acerta o seu plumo, né? Eu falo que tem que acertar mesmo. E eu vejo assim que esse desafio, ele vem de tudo que você adquiriu, de todas as suas crenças, desde quando você nasceu, da educação que seus pais te deram,
dos amigos que você teve, dos lugares que você estudou, frequentou, o que você está buscando agora. E você precisa ter uma paz dentro de você para saber que não importa como você está hoje. Isso é uma coisa que eu paro e penso muito, muito e faço muito essa reflexão. Não importa. Eu estou aqui hoje, nessa condição, tá tudo bem. Agora, se foi esse momento que você descobriu, tá ótimo. Começa e vai dando uns passos em direção ao que você percebe que precisa, né? E o que o que eu mais precisei, vou falar por mim, tá? Não vou falar por ninguém. O que eu mais precisei foi esse centramento, de me sentir capaz de fazer as minhas próprias escolhas. Então, hoje, quando eu converso com qualquer pessoa, desde um professor ou de um mentor top, a uma pessoa que está junto comigo no mesmo patamar, ou uma pessoa que está começando, eu escuto o que ela está falando. É muito importante você escutar o que as pessoas estão falando para você. Mesmo que sejam palavras meio grotescas, mesmo que você ache que não faça sentido, escuta, porque realmente aquilo que a pessoa está falando pode ser uma projeção dela em você. Ok, mas algo precisa ser visto. Até isso você precisa ter, entendeu? Para você não se contaminar. Porque senão você se contamina com a negatividade do outro, sem saber quem você é. Isso é o mais importante. E quando você começa essa trajetória, ela não é fácil, gente. E não adianta ficar falando, é só um desafio. É Não é, desafio, não. não é fácil, e tá tudo bem. Por que precisa ser tudo perfeito para você, para mim, para todo mundo? Por que a gente não pode ter algumas coisas no meio do caminho para aprender? Elas são para te fortalecer, mas como é que você encara isso? Então, a gente percebe que nós temos várias dificuldades da nossa alma, várias coisas que você pode ter de capas suas egóicas, né? De se sentir às vezes superior ou inferior, você pode se sentir várias coisas, mas o como você vai lidar com isso, né? Então, isso é muito importante. Eu vejo que isso é o começo, né? Foi isso que eu fui me desenvolvendo, que eu acredito que a Ilane também, né, Ilane, pelas nossas experiências juntas, né? Sim. A Tati disse aqui, se chegou, tem algo a aprender. Sempre. Verdade. Somos sempre alunos e somos sempre professores. E a Ana falou coisas aqui muito importantes, porque muitas vezes você tem um dom, um talento, e você quer desenvolver esse dom, esse talento com pessoas, porque tudo envolve pessoas. Ah, mas eu não gosto de pessoas. Mas é pessoas, tudo é pessoas, né? Lidar com pessoas muitas vezes não é algo muito fácil, porque cada um tem uma cultura, cada um tem uma dinâmica, um padrão, mas tudo é pessoas. E quando a gente fala de mulheres que empreendem, a gente fala de tudo isso que você acabou de falar em um contexto que a gente muitas vezes tem tantas vontades, tantos sonhos, né, de levar isso adiante para outras mulheres, para homens, para crianças, depende do ramo que você vai, e você não consegue. Ou porque você não acredita, ou porque você realmente foi ouvir alguém que não teve resultado bacana com aquilo, e aí ela traz um olhar muito negativado para aquilo que você quer fazer. Outras vezes você tem medo, outras vezes você cresceu numa família de empreendedores e viu o quanto é sofrido, né, uma vida de empreender. Porque não é fácil. É muito desafiador você iniciar, e eu falo por mim, porque eu tinha um sonho. Ai, gente, um sonho, vamos lá. E vai dar tudo certo. Para mim ia ser assim. Eu amo pessoas, né? Estudei, tornei psicanalista, tenho terapia, agora vai ser super fácil, super tranquilo. Não foi. Eu passei por muitos baixos, muitos baixos. E isso envolvia os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas crenças limitantes de quem eu era, da minha identidade como pessoa, como mãe, a culpa que eu carregava por não estar com os meus filhos, o quanto eu gostaria, porque eu falei, vou virar empreendedora, vou atender pessoas, eu vou ter muito tempo. Eu vou poder estudar, eu vou poder ficar com meus filhos, eu vou poder ler, eu vou poder assistir um filme tranquila, eu vou tomar um chá da tarde comigo mesma. Não. O início
foi muito assim que a Ana disse. Foi muito tumultuado para mim, sabe? Aquela coisa tortuosa. Eu falava, gente, mas não foi isso que eu tinha imaginado. Eu imaginei uma coisa muito bacana. E aonde está essa coisa bacana? Aí entra a rede de conexão, a rede de apoio, network. E eu tive muitas pessoas que lá atrás, gente, me ajudaram com muito amor, com muito assim, acolhimento. Muitas vezes não entendiam nada do que eu falava, porque eu queria, né, uma coisa assim, uau, gigantesca. E as pessoas olhavam para mim, tipo, para onde ela vai, né? Mas me acolhiam naquela minha insanidade de crescer, de mostrar para outras mulheres que era possível. E aí eu fui muito acolhida. Então eu tive pessoas que me ensinaram a mexer no Canvas para fazer post, pessoas que me ajudaram a montar o meu site, pessoas que me ajudaram, me nortearam de como falar em público, como fazer uma live. E essa rede de apoio é o que eu pensei quando... Ai, foi ele, gente, meu amor. Às vezes dava uns... né? Vai, você consegue. Super amoroso. Você consegue, vai lá. Pá, e me jogava no fogo. Energia masculina, né? Vai pra vida. Vai que você consegue. Mas isso me ajudou, né? Porque assim, isso estava em mim. Eu já tinha essa coisa, né? De falar, de fazer. Mas faltava aquele empurrão. E ele, muito gentilmente, eu falo assim, né, no safanão, mas muitas vezes ele teve que falar, me trazer para a realidade, porque ele é, além de homem, né, gente, ele é mais constante. Então, as emoções dele também são constantes, não oscila como nós, mulheres. Então, ele falava, não, volta, pé no chão, vamos lá. Eu tive que aprender a mexer com finanças. Eu falava, gente, eu trabalhei num banco uma vida toda, mas eu não gosto de finanças. Mas eu não tenho ninguém para fazer, então eu vou ter que aprender a lidar com isso. E ele também me ajudou com isso. Tive pessoas que falaram, não, vamos fazer umas fotos, né? Então me maquiaram, colocaram uma roupa bacana, me fizeram fotos de estúdio, que eu vou falar dessas mulheres depois, tá? Então eu tive muita rede de apoio, nesse sentido de vai, você vai conseguir, não desiste. E tive outras redes de apoio que foram me indicando, né? Ó, a Elane agora é terapeuta, ela é bacana, ela é legal, o trabalho dela é bacana, ajuda. E isso foi trazendo para mim esse contexto que eu quero trazer para vocês hoje. Mulheres que apoiam mulheres. Ter uma rede de apoio, ter uma rede de conexão que realmente tem afinidade com o seu sonho, que tem realmente afinidade com quem você é, faz com que você floresça, sem ser tão pesado. E eu não estou dizendo aqui, gente, que vai ser fácil mesmo com a rede de apoio, porque como a Ana disse muito sabiamente, a gente passa por muitas coisas. E a gente precisa saber qual é o nosso perfil, o nosso comportamento. E entender isso é autoconhecimento. A Tati está falando aqui que é o quê? Ah, os filhos. A ilusão de ter seu negócio é fazer seu próprio horário. Trabalha-se muito, mas até chegar no momento... É isso aí, gratificante. E É muitas oscilações, né, Ana? você sabe que isso daí que a Tati está trazendo, Elane, até mesmo que você comentou, é uma coisa assim muito interessante. E quando você começa a trabalhar como autônoma, como empreendedora, né? A mulher, ela fica muito cansada mesmo, porque ela quer dar conta de tudo, porque a mulher, ela tem essa coisa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu? Falando da minha própria experiência, eu tive que mudar esse pensamento. Quando você falou, né, que o homem tem um pensamento mais cadenciado, né, Sim. colocado cada coisa no seu lugar, e eles são assim mesmo, maravilhoso, essa energia, né, de, olha, vamos fazer isso primeiro, depois a gente faz aquilo, né, uma sabedoria muito grande também. Sim. Aí eu tive que mudar um pouco isso em mim, não que eu não faça mais coisas ao mesmo tempo, eu ainda continuo fazendo. Porém, o que acontece? Hoje, eu tenho um pensamento diferente do trabalho, do estudo, de tudo. É importante a gente compreender o estado de presença. Porque, olha, que nem eu estou aqui com a Ilane, é a única vez que a gente vai fazer esse momento, Esse né? Não que a momento. gente não vai fazer outras coisas, mas esse é um momento único. Então, se você não está aqui totalmente presente, se você está pensando,
eu tô com a Elaine, mas daqui a pouco eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você mesmo está se contaminando e atrapalhando o seu ritmo pessoal. Porque é uma coisa muito importante você saber o horário para cada coisa. Aí tem gente que fala assim, não, Ana, mas se eu não trabalhar muito, eu não vou ter a renda que eu necessito. Então, aí, eu também pensava assim, gente, mas aí eu comecei a parar para pensar. Falei, peraí, a partir do momento que eu preciso de um X de dinheiro, se eu tenho que trabalhar de uma forma desenfreada, eu não vou ter qualidade de vida. Então, ser empreendedor ou é uma ilusão, ou ter um negócio para ficar com o filho, ou com o marido, ou com você mesma, é uma ilusão. Então, aí você começa a rever até o quanto, qual é o seu valor hora de trabalho, o quanto você realmente quer atender, quantas pessoas você quer atender com qualidade e com também com que essas pessoas também te indiquem porque esse trabalho fez a diferença na vida delas, não é verdade? Então, eu sei que no começo o pessoal fala, mas eu não posso cobrar muito, não sei o quê. Então, isso aí são crenças, né? Então, a gente fica preso nisso, e eu entendo, porque eu também fiquei, não tô me tirando dessa. Só que quando você começa a resgatar a sua força interior, você começa a ver o quanto você quer trabalhar, o quanto você quer ganhar. Porque, gente, eu vou falar uma coisa bem séria. Às vezes a pessoa, ela quer ganhar um X, e aquele X é bom para ela. E tá tudo bem, entendeu? Você não precisa ser uma superstar, a influencer mais maravilhosa do mundo, não sei o quê, a top, não sei o quê. Você precisa ser você e aquilo que é bom para você, entendeu? É bom para mim? O que? É bom para mim ganhar 10 mil reais, 5 mil reais, 4 mil reais? O quanto é bom para você e você ser feliz com isso e viver com isso. E isso vai fazendo o movimento. E aí você precisa pensar quanto tempo eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar meio período. Eu vou atender, quantos clientes eu vou atender de manhã ou à tarde? Porque o que acaba acontecendo? Você não pode se tornar escravo. Isso é uma coisa que eu não quero mais para mim, me tornar escrava do meu trabalho. Para mim, o meu trabalho ele tem que ser gratificante para mim. Porque senão o meu espírito fica triste. E se ele fica triste, eu rendo muito pouco e eu começo a ficar doente. Né? Quando a gente trabalha com o ser humano, a gente precisa entender essa magnitude, né, de cada um. Você precisa entender o que você quer. Eu demorei, sabe, para perceber esse ritmo. E, claro, às vezes eu trabalho um pouco mais, ou trabalho um pouco menos, tudo bem. Mas hoje é diferente, porque a minha consciência está diferente. Então, se de repente um cliente, você tem a agenda lotada, mas aí dois clientes desmarcam. Aí você fica chateada, meu Deus, o que vai acontecer? Mas às vezes eles desmarcam porque a tua energia está tão baixa, está tão cansada, que você mesmo desconecta dos clientes. E eles acham outra coisa para fazer. E é muito natural isso acontecer. Aí, quando a gente vem falar de vibração, de energia pessoal, que é uma das coisas que eu vejo assim que eu mais trabalho hoje com os meus clientes, é a energia pessoal. Se você não tem a sua energia pessoal qualificada para você, tá? Primeiro. O resto vai cortando, porque o que acontece? O universo sente que você está cansado, pode ter certeza que vão desmarcar. E se você não dorme, não descansa, você perdeu a oportunidade. A gente acha, fala assim, Deus, não, sabe? É compreender. Esse é o fluxo, quando a gente fala fluxo de prosperidade. Aí você fala, não, Ana, mas eu quero ganhar muito mais. Então, sei lá, será que você não tem que rever o seu negócio? Aí vem um empreendedor, né? O que eu tenho que rever no meu negócio? Será que eu não tenho que fazer outro negócio junto com o que eu já faço? Aí eu tenho que pensar de outra forma? Isso tudo a gente só consegue pensar quando a gente está com a cabeça mais aberta. E eu comecei a pensar isso agora também, de um tempo para cá, né? Então é importante compartilhar, e como a Elaine mesmo falou, compartilhar essa experiência que é minha. Você não é de outra pessoa. Eu estou vivendo essa experiência, né? E se a gente está compartilhando para acolher, eu tenho certeza que que quem vai ouvir ou vai receber essa mensagem vai fazer sentido para ela, né? Porque assim, tem coisas que vai fazer sentido do que eu falo, tem coisas
que o que vai fazer sentido é o que a Elaine fala, porque é a experiência de cada um. Então, é importante você observar como está a tua energia pessoal. Você está bem? Como está a sua saúde? Você está doente? Se cuida, vai cuidar da sua saúde primeiro. Ah, mas eu estou doente, eu não podia ficar doente. Pô, gente, não é porque a gente é terapeuta, ou porque a gente amplia a consciência, que a gente pode ficar doente ou que não vai acontecer alguma coisa na nossa família. Vai acontecer. É natureza, é normal. Aí, o como você vai lidar com isso é que modifica. Eu sei porque eu sofri muito, durante muito tempo com isso. Ai, não queria que nada acontecesse com a minha família, com os meus sobrinhos, com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. Sei lá, ai, com amigos. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Aí depois você olha e você vê que a pessoa precisava daquele chacoalhão. Ela acorda e ela começa a voar. Gente, é incrível quando você começa a perceber isso. Mas no começo, até você desapegar, porque você está muito preso, você não entende esses movimentos. Isso tudo é empreender também, porque empreender também é desapegar. Desapegar até do que não está mais fazendo sentido. De repente você está fazendo uma terapia que não está mais fazendo sentido para você. Você vai desapegar dela e ficar naquela que realmente você se encaixa. Ai, meu Deus, e aqueles meus clientes? Ah, você vai atender aqueles clientes. Não tem problema, gente. Nada tem problema. O problema está aqui, ó, nossa cabeça. Eu sei, porque eu estava na minha. Então eu entendo, nada é, ai meu Deus, e agora? Ai, eu não posso dar uma palestra naquilo. Eu não posso fazer um trabalho com a Elane. Ah, eu não posso saber. Gente, você pode tudo. Agora, o como você vai fazer, aí depende de você. E aí vem essa coisa da energia pessoal, do ritmo. Você pegar e falar, nossa, eu vou dormir hoje. Aí eu vou dormir, deixa pra lá. Não, já aconteceu tanto isso comigo. O cliente desmarcar e eu falo, gente, que bom que ele desmarcou, eu precisava dormir. Eu dormia. Não é, Lani? Já não aconteceu isso com você? Já aconteceu, mas o que a Ana está falando, gente, faz muito sentido para mim, porque é exatamente isso no início. Então, quando o cliente desmarcava comigo lá no início, eu ficava desesperada. Porque eu falava, meu Deus, e agora? Né? Ou quando ele se dava alta por N questões pessoais, eu falava, e agora? O que eu vou fazer? Hoje não. Hoje, quando desmarca, eu entendo que está tudo perfeito. Eu observo em mim primeiro, eu estou bem? Tá tudo bem aqui? Ah, tá tudo bem. Então, obrigado, universo, né? Você me dá a oportunidade de descansar, de fazer algo para mim. E esse é meu tempo. E aí eu vou fazer. O que a Ana acabou de falar é sobre o equilíbrio, né, Ana? De equilibrar a Sim, vida pessoal com a profissional e entender os seus tempos. Entender que tudo é energia, e independente se você é terapeuta ou não, e qual o ramo que você empreende hoje, é entender os seus tempos. E ter qualidade de tempo com você, com a sua família, com as coisas que você gosta, é muito importante para trazer a energia necessária para o seu trabalho. Sem culpa, sem dor, sem aquele peso, né? E agora, como é sofrimento, que vai né? ser? Principalmente quando você é uma empreendedora solo, né? Que é você com você e o seu negócio. E você não tem outros braços. Você só tem a quem socorrer você mesma. Isso começa a ficar muito pesado. E aquilo que era um sonho, que era algo gratificante, começa a ficar extremamente cansativo. Então, é necessário compreender o seu tempo de descanso, equilibrar as coisas. Eu entendi que tudo é equilíbrio. E quando eu não estou no meu equilíbrio, eu estou fora dele. E aí as coisas não acontecem. Então, eu tenho aprendido muito com uma querida amiga, terapeuta, que cuida da minha mente, que cuida dos meus. Fala, calma, calma, respira, sente, observa, né? Para que eu possa realmente dar o meu melhor. Então é muito comum para mim motivar as pessoas, fazê-las sentir. E aí, em dado momento, eu começo a perceber que eu não estou fazendo isso com a Elane. É o momento do equilíbrio. Volta para casinha, se equilibra e vai. E Ana, me fala aqui, eu tenho uma colinha, tá bom?
Vamos lá, Me, escolinha. me fala, você já falou sobre impulsionar, né, questão dos negócios, você já falou, Sim. a gente falou agora da rede de conexão, da importância do equilíbrio, mas eu quero saber, assim, quais as estratégias que a Ana Rosa, coach empresarial, coach de mulher, terapeuta integrativa, psicanalista, ela usou, quais as ferramentas e estratégias que ela usou no negócio dela, que ela falou, é isso. Aqui, gente, a gente vai falar especificamente para o ramo que a Ana domina. Mas isso pode ser aplicado em qualquer outro ramo. É só você pegar aquilo que realmente te importa nessa fala dela. É com você de novo, que hoje eu estou mais Tá, como vamos lá. aluna. É muito interessante quando a gente fala da estratégia de negócios, né? Uhum. O que é importante? O que eu observei, a primeira coisa que eu precisei até resgatar foi sentar e olhar para o negócio de forma de planejamento mesmo. Pegar um Canva e montar esse Canva e observar aonde eu preciso me movimentar mais. Porque aí o que que acontece? Como você tem, no caso, eu tenho várias técnicas que entram na terapia integrativa, tem o Feng Shui, que é um carro-chefe meu, que eu trabalho muito em empresas, na casa também, fazendo essa harmonização, e aí teve a terapia integrativa, a terapia avançada, né, que são os protocolos, que eu estou fazendo a pós-graduação com a Maura de Abanese, são incríveis. Então, aí eu comecei a ver como que eu vou montar isso para poder oferecer o melhor para o meu cliente. Aí o que eu Uhum. observei? Eu observei que eu tinha que montar um Canva, que, para quem não sabe, onde você coloca qual o propósito do seu negócio, qual a parte comercial, finanças, né? Quais são as pessoas com que você vai contar, né? É super fácil, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver. Até o Sebrae, ele também monta isso com você de uma forma muito lúdica. Isso foi uma coisa que eu refiz e refaço todo ano, porque isso mexe muito com a minha mente e faz eu direcionar melhor o que eu estava conduzindo. Então, hoje, o meu trabalho, ele está muito focado nessa parte energética, né, muito mais mental, porque como terapeuta integrativa, eu trabalhava também com acupuntura, com massagem, essa parte, ela ficou totalmente para trás, não que eu não faça, se me pedirem, mas o meu ramo, ele foi indo para essa parte mais mental, da inteligência emocional, mental, da academia da mente, trabalhar essa parte da saúde, da mente, corpo, espírito, mas de uma forma mais onde eu comecei a ir com ferramentas para desbloquear o que a pessoa realmente tinha de dificuldade nela mesma para ela poder alavancar, mesmo como você falou, né? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade. E aí eu comecei a falar, poxa, eu preciso ampliar. E aí eu entrei em contato com uma gestora de finanças, primeira coisa. Eu fiz uma parceria com uma gestora de finanças, a Fabiola Bernardes, que é maravilhosa, e fiz com a social media, né, com a Paula Alessio também. Eu comecei a falar com essas pessoas, porque foram elas que vieram na minha mente no final do ano passado, né, a Paulinha entrou em contato comigo e a Fabiola, eu entrei em contato com ela. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a entender o que é gestão de financeira. Porque, gente, a gente precisa entender a gestão financeira. Eu estou sentindo isso agora para minha ampliação de negócios, que aí é o recurso que você está falando. Então, o que eu fiz? Primeiro, o planejamento de tudo, olhando para cada área. Aí eu vi que eu precisava trabalhar a minha parte financeira para poder ampliar. Aí eu fui conversar com ela e acertar as estratégias, ver dívidas, ver ganhos, ver tudo, como que eu posso organizar isso. E ela ampliou a minha mente com a parte financeira. Eu ampliei a minha mente com relação a isso, porque você vê que você fica muito fechado em coisas assim, por exemplo, ai meu Deus, eu tenho que pagar isso, se eu não pagar isso. E aí ela foi me ensinando que, não, o que é a prioridade? O que vai fazer? Então, equilibrando esses pratos, eu fui sanando algumas dívidas, e aí eu fui equilibrando, e aí foi dando uma visão de negócios maior, e aí o que foi acontecendo? Eu fui começando a guardar. Porque o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que nós precisamos ter capital de giro. E esse capital de giro, ele faz toda a diferença. Mas você precisa
se sentir merecedora, sentir que você pode lidar com essas coisas, ampliar a tua cabeça. Então, uma das coisas que eu percebo de lá para cá é o quanto a minha mente ampliou com relação a olhar para as coisas. Hoje você olha para um valor e você não fica temerosa daquele valor. Você olha e fala assim, olha, o que eu preciso fazer para chegar nisso? É uma coisa que vem na minha mente, né? E aí, a parte do marketing, o que eu percebi? Eu percebi que, como você falou, se você está sozinha, você só pensa de um jeito. E quando você começa a conversar com uma pessoa de marketing, ela te dá várias ideias. E aí a gente começou a conversar. No começo foi difícil para mim me conectar. Eu falei, nossa, mas por quê? Eu sou uma pessoa tão comunicativa, né? O que que é? Mas eram algumas barreiras internas que eu via em mim, só que o que que eu fiz, né? Eu me abri para aquilo. E isso é uma coisa que eu acho importante falar para vocês. Gente, os recursos, eles só vêm quando você se abre. E mesmo que seja difícil, você pega, respira e fala, peraí, eu vou esperar, eu vou continuar. E você continua. Então eu percebi que aí eu fui me encaixando com essas duas pessoas, que são as pessoas mais próximas hoje, que estão me ajudando muito a ampliar minha mente e também com o profissionalismo delas, está me ajudando bastante. Fez eu ver as coisas de outra forma, né? E não que eu não mexesse com Canvas, eu mexo muito bem com Canvas, eu sei fazer todas as minhas coisas, né? Mas é claro que um profissional é diferente, a visão que ele traz é a visão da área dele. E esse movimento eu comecei a ampliar dentro de mim. Então eu comecei a olhar para as coisas de uma outra forma. Qual é a estratégia que eu tenho que usar agora? O que eu preciso fazer agora? Isso por um lado, como a gente é colocado assim, quando você vende serviços, eles colocam a gente como um expert, né? Daquilo que a gente faz. Você é um expert, né? Então, você tem criatividade. Eu sou uma pessoa muito criativa, até para montar projetos para tudo. Só que eu comecei a ver que essa criatividade precisa de uma estratégia. Porque às vezes você tem um produto, mas se você não souber encaixar ele no financeiro e no marketing, aquele produto fica parado. Então, o que eu percebo de recurso? Se você é uma pessoa que está começando a empreender, a primeira coisa que eu acho importante realmente é ir no Sebrae. É ir lá e ver toda a parte de negócios. Não importa que você saiba do seu negócio como terapeuta. Vai lá e vê a parte prática, burocrática. Né? E você vai ter, mesmo assim, vai ter um monte de dúvidas. Eu tive um monte de dúvidas. Aí depois, você vai buscando aquilo que você sente que você está precisando mais. Porque tem gente que vai falar para você, você precisa mais de estruturar isso, de estruturar aquilo. E na hora, você precisa entender o que você está em condições de fazer. Isso não quer dizer que você não vai fazer todas as outras coisas. Porque quando você quer abrir um negócio, tem muita gente te dando sugestão. E as pessoas dão sugestões com boa vontade. Mas elas não compreendem, às vezes, o que a gente está precisando. E aí você é que tem que entender qual recurso você tem que utilizar. Por exemplo, na nossa área, clientes é muito importante. Então, como você vai ganhar mais clientes? Como que você vai buscar mais clientes? Primeira coisa que eu compreendi, e hoje isso está bem instalado em mim, é você precisa se dedicar a esse cliente que veio te buscar. E fazer o seu melhor por ele. Ele vai ser o seu cartão de visita. Entendeu? Então, às vezes as pessoas falam, mas eu só tenho 3 clientes. Você precisa realmente confiar no teu trabalho, agradecer, para que venham outros clientes. E aí vem uma coisa até que as pessoas falam para mim, mas Ana, e se eu precisar trabalhar em 2 coisas no começo? Gente, trabalha, tá tudo bem. Eu até hoje, se aparecem coisas freelancer de coisas que eu gosto de fazer, eu não tenho dúvida, eu vou lá e faço. O dinheiro está entrando, entendeu? Tá tudo bem. A gente precisa parar com essa coisa, eu não vou fazer aquilo, né? Eu não vou... Poxa, isso é uma coisa que você já fez, que você sabe fazer, é um talento. E você faz brincando, vai fazer. Tem tempo livre na agenda? Faz. Se não tem, ok. Mas se você tem, faça, sabe? Porque o que importa, sabe o que é? É você
se sentir bem com que você se sentir. E quando a gente fala de energia financeira, do dinheiro, gente, é muito importante você sentir que você dá conta das suas coisas, que você paga as suas contas, né, que você tem o dinheiro. Às vezes você não tem extra, super extra naquele momento, mas conforme você vai movimentando essa energia dentro de você, vai melhorando. E é incrível. Você colocou meta, parece que o dinheiro vem, né? Você coloca a meta, o dinheiro vem. Mas se você não acredita nessa meta, ele não vem. E aí vem o que eu falei para a Elaine, né? De preparar a sua força interior, o seu movimento. Todos os recursos, eles só vão funcionar se você acreditar. Se eu não acreditar na minha social media, na Paula, se eu não acreditar na Fabíola, na minha gestora financeira, não vai adiantar nada, entendeu? Mas como eu acreditei muito nelas, eu acredito nelas, o que acontece? Tudo que elas trazem para mim, eu faço com muito amor. E elas vice-versa. Então, a coisa vai acontecendo. E às vezes eu tenho que conversar com alguém, eu vou procurar aquela pessoa para conversar, para me orientar. A gente tem que ter humildade de saber que a gente não sabe tudo. Eu não sei tudo. Quando a gente vê estratégias, a gente não sabe tudo. E às vezes você tem que dar um passo para trás, sim, mas não é um passo para trás que você voltou para trás, é um passo para trás para você olhar o que está acontecendo. Sabe quando você dá um passinho para, peraí, deixa eu olhar o panorama? Esse é um recurso fantástico. Esse é um recurso que eu tenho feito muito. Eu dou um passinho para trás, eu olho o panorama e falo, peraí, eu preciso conversar de outra forma com esse meu cliente. Às vezes até nos casos, gente. Peraí, meu cliente precisa de uma atenção melhor nisso aqui. Eu preciso estudar melhor isso aqui, dar uma atenção para ele. Ou, peraí, eu não estou lidando bem com o meu financeiro. Será? Eu estou esquecendo de pagar a conta? Está errado. Você tem que cuidar de tudo. Tudo é você. Você tem que cuidar de tudo com muito amor. Você tem que pagar a conta direitinho. Você tem que atender seu cliente o melhor possível. É uma entrega. Então, quando você começa a fazer esses movimentos, a sua vida vai melhorando. Aí você fala, ai, mas isso quer dizer que vai melhorar do dia para a noite? Não, não é. Mas, conforme você vai melhorando por dentro, as coisas vão melhorando. E você vai se sentindo mais fortalecido. Porque não adianta, gente. Quantas pessoas, vamos dar um exemplo. As pessoas, às vezes, que ganham na loteria perdem tudo, que ganham, sei lá, uma fortuna e perde tudo. Por quê? Porque ela não estava dentro dela mesma satisfeita com ela. Se ela tivesse satisfeita com ela, esse dinheiro abençoado, ela ia fazer bem para ela e para muitas outras pessoas que estão ao redor dela. Então, o bem maior de você estar bem com você mesmo, ele faz esse movimento. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tem que ter disciplina. É uma das coisas que eu tenho trabalhado mais na minha vida hoje. E a congruência, né? Tudo isso que eu falei para vocês, eu estou fazendo. O que eu não estou conseguindo fazer, eu não vou falar para vocês, porque não tem congruência. Fala assim, Ana, você vai viajar para o exterior hoje? Não, hoje não. Não tem congruência. Não, não é verdade. Entendeu? Você vai trocar de carro hoje? Hoje não. Sabe? Mas você vai trocar daqui a um tempo? Sim, mas agora não. Então, eu preciso ter congruência comigo. Não quer dizer que eu não tenha sonhos. Tenho sonhos, metas, tem que ter sonhos, metas, mas você tem que ser congruente com o que você fala. Eu chego aqui, falo tudo isso para vocês, eu não faço nada na minha vida. Sabe o que acontece? A gente perde a força. Então, é muito interessante você começar a se olhar, né? E aí uma das coisas que eu tenho falado muito com a Elaine, que a gente tem trabalhado muito, é o eu idealizado, o eu real, que é a essência, a sombra e a luz. Nós temos conversado muito sobre isso. A nossa sombra é do tamanho da nossa luz. Então, não pense você que ela não vai vir te falar um monte na tua orelha. Ela vai. Mas a sua luz, se você estiver bem treinada, a sua luz vai chegar para ela e falar, querida, a gente dá conta. Olha aquilo lá. Você entendeu? Mas você vai ter que ter essa conversa com você até você mudar a sua vibração. A vibração, e é muito difícil às vezes para as pessoas entenderem isso, e é muito real.
Você quer amor? Você precisa ser amor. Não é só fazer, mas você precisa ser esse amor dentro de você. E isso daí é desafio, gente. A gente vive mais no medo do que no amor, né? Ai, medo de não conseguir, medo de não sei o quê. Então, os recursos, eles vêm da abertura que você dá. Ai, Ana, eu não sei, o que que eu vou fazer? Começa, vai lá no Sebrae, com medo mesmo, com todas as suas dificuldades, chega lá, conversa, aí pergunta qual o primeiro passo. A conversa com uma social media, qual o primeiro passo? Conversa com uma gestora financeira, conversa com alguém, algum amigo teu que tem um negócio que vai te ajudar. Você precisa dar esse primeiro passo. E esse primeiro passo exige de você abertura para errar e acertar. Então, independente de qualquer coisa, a gente sempre, isso sempre vai acontecer. Pode ser que o seu negócio dê certo, pode ser que não dê. Por quê? Porque, de repente, você tem uma validade para outra coisa, só que você não tinha visto. E se não tivesse dado certo, você ia continuar batendo a cabeça. E às vezes não dá certo, é a tua vitória. E a gente não entende isso. Né? Então, é entender que os recursos, eles estão muito fáceis hoje em dia, mas, ao mesmo tempo, essa é a escuta. Então, eu diria para você, o que você quer fazer, você chega, veja bem o que você quer fazer, e na hora que você for falar com um profissional, você fala, olha, eu quero isso, me ajuda nisso. Explica para ele. Isso aqui que eu estou falando para vocês é ouro, porque eu não sabia fazer isso. Mas hoje eu sei. Então, quando eu quero alguma coisa mesmo, eu falo, não, mas eu quero isso. E quando eu vejo que a pessoa não entende, eu falo, não, essa pessoa, e explico várias vezes, e ela não entende, é porque não está conectando. Tá tudo bem, eu vou procurar outra. Ela não é ruim, ela só não está entendendo o que eu quero. Né? Isso daí é o desafio da comunicação. A comunicação, ela é preciosa quando a gente consegue expressar claramente o que nós desejamos. Aí a gente começa a trilhar e usar esses recursos, porque aí você começa a se abrir. Muito bom, gente. Ai, ficaria aqui horas te ouvindo. Ai, que loucura. É muito bom ouvir isso, porque eu sei que tem muitas mulheres que querem empreender, que sonham com isso, mas que veem muitas barreiras. Dentro de tudo isso que você falou, eu fui me vendo assim ali no início, sabe? Muito perdida, mesmo com toda a rede de apoio e conexão que eu tive, porque eu fui muito abençoada mesmo, assim, recebi muito apoio, não só da minha família, né? Lógico, eu tinha as crenças limitantes, mas você vai parar de trabalhar, como assim? Você vai passar necessidade? Eu falava, gente, mas eu venho de família empreendedora. Mas ainda assim eu tive muito apoio. Vai, você está pronta, você consegue, né? O apoio mesmo de falar e o apoio de fazer, de colocar a mão na massa. Vai dar certo, né? Confiando no meu trabalho. Mas se você foi falando, eu fui vendo que assim, exatamente isso. Tudo aquilo que eu não tenho congruência, que eu não aplico, que eu não faço, eu não tenho força para passar aqui. E tudo isso que você disse é muito importante. É como se fosse vou falar um e-bookzinho, uma regrazinha básica, né? De você vai lá e dá aquele tiquezinho de equilibrar a sua vida pessoal com a profissional, buscar um planejamento, que o Gerson também falou isso quando você estava falando, né? Buscar fazer um planejamento do que você quer, da sua parte financeira, do pessoal, do seu carro-chefe, entender qual é o seu carro-chefe dentro do seu negócio, entender a sua vida financeira dentro desse negócio, buscar essa conexão que você falou, né? Mais um tiquezinho. Harmonizar realmente você por dentro, entendendo quem você é dentro da sua identidade, exercendo essa identidade de ser você, né? Mais um tiquezinho aí, gente. Buscar auxílio das pessoas que realmente vão poder te auxiliar, mas você tem que saber o que você quer fazer. Você tem que saber a sua identidade profissional e principalmente a sua identidade pessoal. Quem é você, né? Isso é muito importante. Aí vocês vão falar, mas Elaine, você vai falar de autoconhecimento de novo? Sim, gente, é muito importante você se autoconhecer.
A Ilane que começou lá em 2020 a trilhar o caminho do empreendedorismo não é mais a Ilane de 2024. Se passaram 4 anos, mas assim, parece que para mim passaram 10, 20 anos, porque eu aprendi muito nesse período de tempo. Eu aprendi algumas coisas a duras penas, porque fui muito teimosa, outras coisas com muita facilidade por aprender isso que você acabou de falar, de aceitar, de pedir ajuda, de ouvir, de também saber me comunicar do que eu queria, como eu queria. Então, muitas coisas aconteceram e muitas coisas mudaram. Mas se existe uma cartilha aí para você ir colocando e trilhando esse caminho, busque saber quem é, busque o seu perfil comportamental dentro do seu negócio, busque realmente olhar para aquilo que você gosta de fazer, mas faça com excelência. Nós não somos perfeitos, então eu também tive que lidar com isso, com a questão do perfeccionismo, né? Então aprendi que antes feito do que não feito, né? Ou antes mal feito do que perfeito, não sei. Mas tive que buscar esse equilíbrio nisso, porque eu queria fazer tudo com muita perfeição, então tinha que estar a melhor luz, o melhor lugar, e aí eu fui entendendo que nem sempre vai ser assim. Eu vou ter que colocar a mão na massa com aquilo que eu tenho. Eu tive que aprender a equilibrar as duas forças, a sombra e a luz, e isso para mim é desafiador, gente, porque eu tenho É um para eu todo aqui muito mundo. idealizado. Para todo Eu mundo é tenho um eu desafiador, idealizado. Ilane. Para todo mundo. Para todo Eu tenho mundo. Para mim também Não é? é. É. Gente, é um eu idealizado aqui dentro de mim, que eu nunca vi um negócio desse. Mas é entender os seus momentos. A mulher que empreende, ela tem que lidar com um leque de informações, um leque de sonhos. E hoje nas redes sociais, com tudo isso explodindo, a gente vê muita coisa linda, né? Aí você fala, nossa, mas o meu negócio não é assim. Nossa, mas a minha foto não saiu assim. Ah, mas o meu story não tá assim. Ah, e o meu post também não tá assim. E aí a gente começa a buscar uma perfeição que nos paralisa. E aí você acaba não Exatamente. fazendo, né? Você acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra coisa, porque você quer aquele perfil. Ah, mas eu vou fazer live para uma pessoa só? É, para uma pessoa só. Mas ninguém curtiu. Ótimo, ninguém curtiu, tá tudo certo. Deixa lá. Faça outro. Então ninguém curtiu esse, faça de outra forma. Ninguém engajou com você, ninguém fez comentários, faz de outra forma. E se ninguém engajou, tá tudo bem também. As pessoas estão vivendo a vida delas. Só que as redes sociais também traz isso. Aumenta seu lado sombra, seu perfeccionismo no extremo, e você acaba se perdendo dentro dos seus sonhos. Sim. Então, se há algo que eu dentro de... A Ana já tem anos de carreira, tá, gente? Ela tem aí, ó, empreendedorismo na veia já tem muito tempo. Eu sou um bebezinho ainda, tô engatinhando. Mas se eu aprendi algo nesse período foi ter uma rede de conexão que me apoie, que apoie o meu trabalho, atender com excelência para que esse trabalho seja comunicado para outras pessoas, isso chegue a mais pessoas. Entendi que se eu conheço, igual eu indico o trabalho da Ana para muita gente. Se as pessoas Eu entram ou também não em disse para você. contato, não é? A gente Isso é uma troca. coisa boa, uma troca. Se as pessoas entram em contato ou não, aí é outra história. Mas assim, essa rede de troca é porque eu sei quem ela é como profissional e sei o trabalho que ela faz. Então, é uma rede de conexão e apoio que todos nós empreendedores devemos ter. Sem essa coisa da competição que maltrata, né? Sem essa coisa da concorrência que judia muito no início. Então, o feminino aqui que eu quero trazer é esse feminino. O feminino de acolhimento, de tirar dúvidas. Poxa, mas como que eu faço isso? Se eu souber, eu vou falar. Se eu não souber, eu vou atrás de quem sabe. Porque eu sei que tem muita Isso. mulher que sabe fazer o que eu não sei. Eu trabalho com muita terapia, mas não trabalho com todas. Então, eu tenho outras mulheres que trabalham com outras terapias que auxiliam tão bem quanto as minhas. Por que não indicar? Por que não, né, ressaltar esse trabalho, colocar ali no story, fazer, olha, ela fez uma postagem que bacana, eu vou colocar lá. E aí eu vou ampliando isso de uma forma amorosa. Mas Ilane, mas é no... Gente, assim não sei o quê. É só fazer por amor. Sabe assim? Eu entendi nesse contexto, talvez pelo nosso trabalho que estamos fazendo, gratidão, e pelo Eu que agradeço. contexto que eu tenho buscado.
buscado novamente do sagrado feminino, dessa conexão com a alma, com estar em paz comigo e com cada fase que eu estou vivendo, eu entendi que mulheres precisam apoiar mulheres e não se tornar a pior carrasca da outra. E isso envolve tudo isso que a Ana falou. A Ana falou aqui, gente, quem não assistiu esta live vai ficar gravada, assista. É entender isso com amor. Porque se a Ana ela dispôs do horário dela, ela dispôs do tempo dela para estar aqui e dessas dicas incríveis para nós, para todas nós. E eu fico muito feliz de estar com todos vocês que entraram aqui, com todos vocês que vão assistir depois e vão pegar as dicas da Ana e vão anotar e vão ir atrás. Então, quem não segue a Ana, comece a seguir. Vocês vão ver que o canal dela tem um monte de coisa boa. Canal não, né, gente? A página do Instagram. Mas é a mesma coisa, porque ela também tem um canal no YouTube, você pode seguir ela lá. Ela faz uns movimentos muito, muito legais, assim, com energia, com a fala. Por acaso, os posts dela agora tá do jeito que eu adoro, aquela fala dela bem gostosa no fundo, aquelas imagens legais, assim, eu adoro aquilo. Então, siga ela. Quem não me segue, começa a me seguir. Vamos fazer esse movimento, um movimento de realmente ampliar esse network com qualidade, de uma forma saudável. Se for para fazer uma crítica, chama nos bastidores, né? Vamos parar com esse movimento de autocrítica, né, para o outro, julgamento, dedo apontado, que só fere. As pessoas hoje, como estão pelas redes sociais, também tem isso, né, Ana? De ir lá fazer comentários bem ácidos, que machucam o trabalho do outro, que machucam outra mulher. E às vezes ela está ali fazendo um trabalho tão bonito, tão amoroso. Se eu não tenho algo bom para falar, silencia, sabe assim? Tenha respeito, amorosidade. Pense assim, e se fosse comigo, como eu me sentiria, né? Você emitir o seu ponto de vista é uma coisa, você ferir outra mulher, ou o trabalho de outra mulher, ou de um homem, ou de outra pessoa, é muito doloroso. Então vamos realmente fazer esse movimento crescer. O feminino precisa ser acolhido. Mulheres que empreendem precisam entender que existe rede de conexão e apoio para o seu trabalho. Existe muita gente boa, existe muita gente sacana também. Mas assim, procure, né? Identifique aquilo que faz mais sentido para você. Ana, mais uma vez, porque acabou, infelizmente, né? O nosso tempo. Mas mais uma vez, muita gratidão por aceitar isso. Dia 27 de julho, das 9 às 14, estaremos juntas lá. Estaremos juntas, presencial, fazendo um movimento muito bacana com mulheres, compartilhando muito mais desse conhecimento da Ana, de outras mulheres empreendedoras que estarão lá. Assistam, vão ter muitas mulheres lá empreendedoras maravilhosas falando, né, Elane? Isso mesmo, teremos muitas mulheres, já tenho muitas confirmações, terei live amanhã, terei live na quinta-feira com a tia Cida. Ai, que delícia. Legal. Amanhã é com a Tati, semana que vem tem mais mulheres, então eu quero fazer esse movimento crescer. Gratidão, meu amor. Elane, eu queria falar uma coisa, antes para finalizar, eu queria falar para as mulheres, também para os homens que forem assistir, tudo bem que você tenha fragilidade, sabe? Nós somos vulneráveis, e quanto mais nós entendermos isso, mais fácil fica a gente poder fazer um trabalho bonito na nossa vida. Então, você não precisa ser a pessoa mais forte do mundo e achar que você tem que ser uma pessoa que não é real. Seja você mesmo, com as suas dificuldades, com as suas potências, e entenda que não importa o que o outro fala. Você, claro, você pode ouvir o que ele está falando, que eu escuto o que as pessoas falam, mas você precisa entender que às vezes não é sobre você, é sobre a pessoa. Então a gente precisa entender o que é nosso e o que é do outro. E esse é um caminho. Então, eu desejo que vocês, que tudo que a gente conversou aqui, eu e a Elane, que faça sentido para a vida de vocês, apoiem vocês, né? E se precisar conversar alguma coisa, pode mandar um direct aí, a gente conversa, né? Siga a mim, a Elane, que a gente tem muita coisa boa que a gente está disponibilizando para vocês. Muito obrigada, Elane. Gratidão, meu amor. I love you.
vida. I love you. Também. Um beijo a Um todos. beijo a Fiquem todos. com Deus. Gratidão, gente. Amém. Gratidão. Amém. Até breve. Tchau. Até. Tchau.